Fala galera, mais um vídeo pro canal. Que terça-feira, hein? Terça-feira cheio de reviravolta, cheio de notícias. Foi por isso que eu não postei o vídeo do Lelê dizendo que ele não vinha pro Fluminense, porque eu tinha uma fonte, né, um amigo, não posso revelar, né, a gente não revela a fonte, que me contou a história envolvendo Fluminense, Vasco, Lelê, o que realmente aconteceu, né, porque muito foi contado, né, pelo GE, Netflix também divulgou que o Fluminense não tinha feito uma proposta. Então vamos falar sobre isso, sobre a contratação do Lelê, né, quando ele vem, se ele vai poder disputar a primeira fase da Libertadores, como é que é trazer o artilheiro do Carioca com 9 gols, fez mais 2 gols na vitória contra o Bangu no final de semana. E aproveita aí para ver a nossa nova contratação. Quem chegou? Diz para mim. E ao som de chiclete com banana, a gente anuncia a contratação do Lelê. O Fluminense já assinou o pré-contrato com ele, né? Vem no término do Campeonato Carioca. Jogador de 25 anos, assinou o contrato com o Tricolor aí, né? De empréstimo com um valor fixado, né? De compra até o final do contrato. Ele teve sondagem do Inter, do Atlético Paranaense, estou confirmando aqui, vendo aqui, né? E o primeiro a fazer a proposta realmente foi o Vasco. O Vasco fez uma proposta de empréstimo com valor de compra. O Fluminense também fez uma proposta, né? A Netflix divulgou que o Fluminense não tinha feito nenhuma proposta até então, mas o Fluminense fez uma proposta, tanto foi divulgada pelo Profut Itaboraí, que foi recusada a proposta do Fluminense, até com valores maiores do que o do Vasco, né? E ficou aquele negócio, estava acertado o palavrado com o VAR, realmente estava palavrado com o Vasco. O Paulo Brax fez uma entrevista também no GE, tem aqui a entrevista falando que os dirigentes do Profut Itaboraí e o staff do jogador tiveram em São Januário, conversaram, acordaram tudo com o Paulo Brax e o Abel Braga, e estava certo de que o jogador iria para São Januário, mas ele ficou sabendo também que no mesmo dia os dirigentes do clube e dos jogadores estiveram nas Laranjeiras, né? Não, ele não falou Fluminense, não quis divulgar o clube, mas todo mundo sabe que era o Fluminense, e conversaram também lá nas Laranjeiras, e a primeira proposta tinha sido recusada, e saiu até a notícia que depois aceitou a segunda porque jogaria Libertadores, mas não tem lógica porque o Fluminense já está na primeira fase da Libertadores, então ele já jogaria Libertadores de qualquer forma. Falar nisso, a gente até vai falar sobre isso, tá? Que ele pode jogar ou não a Libertadores, né? Tudo depende do Fluminense, porque talvez ele não possa jogar a primeira fase. Se o Fluminense não passar de fase, não vai jogar Libertadores, ele só jogaria o Brasileiro, que é a Copa do Brasil. Ele entrou em campo, né, contra o Falcon na vitória do Volta Redonda, fez até um gol, então ele já não pode jogar mais a Copa do Brasil, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Então o que aconteceu foi o seguinte, essa minha fonte contou o seguinte: realmente os dirigentes do Profut viram uma mina de ouro, né? Um time pequeno, tá com a joia dessa, né, no clube, podendo ganhar um bom dinheiro, então aceitaram de pronto a proposta do Vasco, né, tanto de empréstimo quanto de valores de compra. O seu empresário também, porque qual outro jogador o Profut pode ter daqui a alguns anos, podendo vender bem, jogando bem, aparecendo, tendo oportunidade de uma venda grande? Difícil, muito difícil. Então eles aceitaram a proposta do Vasco realmente, né, o staff e tal, não sei se o jogador entrou nessa discussão e tudo de aceitar a proposta do Vasco e não do Fluminense, até porque realmente foi provado, e o Marcelo Neves tuitou que conversou com algumas pessoas do Maricá e do Volta Redonda, e elas confirmaram que ele realmente é tricolor desde pequeno. Então aquela foto que tá aí. Então essa foto aí realmente é real, ele é tricolor, né? Não foi montagem nem nada. E o que aconteceu foi o seguinte: a proposta do Fluminense foi superior. Alguns dirigentes do Profut foram contra a não aceitação da proposta do Fluminense, porque o clube, infelizmente, futebol visa dinheiro, né? Chegou-se até cogitar a pedir para o Vasco aumentar, e o Vasco, estranho, né? Porque falaram que não perderia para ninguém, né? Para Flamengo, para Palmeiras, para Atlético Mineiro, né, que teriam dinheiro, tem dinheiro para contratar, para fazer e para acontecer, não quiseram aumentar, né? Aí o Paulo Brax falou que o jogador, os dirigentes, seu staff não são homens de honra, não tem palavra, né? O Abel Braga também tuitou isso na internet.
até entendo muito o Abel Braga, porque na questão desse tipo de coisa, de palavra, o nosso Abelão, dependendo de ele estar hoje no Vasco, ele sempre teve quando esteve no Fluminense e em outros clubes também. Então, pela pessoa do Abel Braga, eu não posso nem discordar da sua irritação. Mas o Paulo Braga é dirigente, né? O futebol vive de dinheiro, de maior investimento, maior interesse da pessoa. E como eu disse, o Profut talvez não tenha outro jogador em anos aí que possa ganhar o dinheiro. Então resolveram, com alguns dirigentes que foram contra o acerto com o Vasco, acertaram com o Fluminense numa proposta maior, né? Para o jogador que também é tricolor, para ele foi muito bom. Então criou um pouco dessa rixa aí, né? Que, para falar a verdade, os youtubers vascaínos, os vascaínos mesmo, tirando o jornalismo, né, a zoação, que acontece, não adianta, tem jeito. Eles já estavam zoando, sacaneando a gente, que a gente perdeu o Lelê pro Vasco, que perdemos, isso aqui. Agora eles estão putinhos, agora estão falando que o moleque é uma merda, que o moleque é ruim, que é um homem sem palavra, e um monte de coisa. Quando perde é uma choradeira até desistir. Mas o Lelê vai vir pro Fluminense, né? E a questão, então, principal é essa. Primeiro, há um conflito de interesses, né? Independente se ele viesse pro Vasco ou se ele viesse pro Fluminense. Porque a tendência, Volta Redonda tem 2 jogos contra times pequenos, a tendência é ganhar os 2 jogos, se classificar, né? Chegar, se não me engano, a 21 pontos, se classificar e disputar a semifinal. O Fluminense, né, tem um clássico, né, e um jogo contra o Bangu, ganhando o Bangu, mesmo que para o clássico chega a 22, se classificaria também, né? E Botafogo e Vasco também. O Vasco tem um clássico contra o Flamengo, depois teoricamente tem um jogo contra o Pequeno. Então, se empata ou perde para o Vasco, para o Flamengo, também tem como chegar ali na disputa de pontos. E o Botafogo também pega 2 times pequenos, então, teoricamente, ganhando, briga ali na classificação. E o Fluminense pode ficar em primeiro, pegar o Volta Redonda sendo quarto, ou pode ficar em segundo, pegar o Volta Redonda em terceiro, né? O que aconteceria a mesma coisa se o Vasco entrasse com Volta Redonda. Ou ainda tem um porém, porque ele só se viria para o Fluminense no final do Campeonato Carioca, que termina depois da inscrição à primeira fase da Copa Libertadores. Por que depois? Porque, se não me engano, a fase de inscrição o dia da inscrição à primeira fase é dia 1º de abril. Se você escrever o jogador com pendências, né, a Conmebol analisa as pendências, né, do seu jogador, né, ele já estando com contrato com o Fluminense, e libera ou não a participação do jogador, vendo que as pendências são poucas, né, ele libera a participação do jogador na primeira fase. O problema é que, se o Volta Redonda também chegar à final, ele só vai ser liberado depois dessa data. Então já não jogaria a primeira fase. Porque ele não seria jogador do Fluminense, continuaria sendo jogador do Volta Redonda. Né? A não ser que o Volta Redonda ou não chegasse à semifinal, ou fosse eliminado na semifinal, e o Lelê fosse liberado antes, né, para assinar o contrato com o Fluminense, e o Fluminense poder inscrevê-lo na primeira fase da Libertadores. Senão, ele só vai poder jogar as oitavas para frente, se o Fluminense chegar, lógico, queremos que chegue. Então tem isso, né? Há também a possibilidade dele também, se o Fluminense, isso eu estou cogitando, se o Fluminense não passar na primeira fase, mas como todo tricolor, acreditamos que vamos chegar até a final, se Deus quiser, e ganhar o título. Então tem isso também, né? Tem essa divergência, porque é aquilo. Será que ele vai jogar, se pegar o Fluminense na semifinal, vai jogar com aquele ímpeto, já sendo jogador do Fluminense, depois do Carioca? Fica sempre aquele porém, né? Aí vão dizer que ele largou de mão, não foi profissional, né? Aí essas pessoas que falaram que o staff, o jogador e os dirigentes do clube foram mau caráter porque não deram a palavra e não cumpriram a palavra. É uma coisa que tanto de um clube quanto de outro ficou meio no tempo talvez errado, né? Mas o Fluminense já assinou o pré-contrato, ele vem, né? Esperamos que venha para jogar também, está à disposição na primeira fase da Libertadores, se não só a partir das oitavas, né? Vindo depois do Campeonato Estadual, mas já pode jogar o Brasileiro, não poderá jogar a Copa do Brasil, porque já disputou um jogo com Volta Redonda, mas o importante é que contratamos o Lelê, né? Demos um chapeuzinho no Vasco, é muito mimimi,
né? E pouca atitude, né? Reclamação do Maracanã, do ingresso, agora do Lelê, né? E ainda tem reclamação aí que eu vejo no YouTube já reclamando do jogo contra o Flamengo, falando mal do Rubens Lopes, da federação. Mas não foram meio a favor da federação lá atrás? Vasco e Botafogo não foram meio a favor da... Deixa pra lá, que agora estão reclamando que deram os mandos só para Fluminense e Flamengo, que o Vasco ficou sem mando, que para comprar o ingresso do jogo contra o Flamengo tá sendo essa coisa, que a torcida do Vasco quer lotar, para mostrar, não lotou nem quando o Botafogo. Aí fica um monte de mimimi à toa. Mas, tranquilo, galera. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Tamo junto, um grande abraço. Fiquem com Deus e, muita notícia chegando. Tem mais vídeo, Cris Silva, graças a Deus, foi embora. E vou te falar, foi um ótimo negócio, hein? Acho que o Fluminense conseguiu se livrar dele muito bem. Acompanha o vídeo. Fique comigo, um abraço.